Olá! O Evangelho do segundo domingo da Páscoa nos joga direto para dentro de uma sala trancada. É um cenário, sabe, de medo, de confusão, de culpa. Mas é justamente ali, naquele lugar, que Jesus ressuscitado aparece. Vamos mergulhar fundo nessa análise para a gente entender como esse encontro com o Cristo vivo transforma portas fechadas em um testemunho cheio de coragem. Ok, vamos começar com essa frase aqui, que é muito poderosa, do reverendo Fernando Garski. Porque no fundo, todo mundo sabe o que é viver atrás de portas fechadas. Às vezes, a fechadura é o medo do que vai acontecer, a vergonha de algum erro ou até a decepção com a gente mesmo. Essa casa, ela não é só um lugar lá do passado, ela é um espelho das nossas próprias prisões. Para a gente poder entender a força do que acontece em seguida, primeiro a gente precisa sentir o peso daquela sala. O que estava acontecendo de verdade com os discípulos? O cenário que João descreve é denso. Imagina só, é noite, o que já traz aquele símbolo de escuridão, de confusão. As portas trancadas, não por segurança, mas por medo mesmo. Um phobos que paralisa. E o mais impressionante, a Páscoa já tinha acontecido. O túmulo estava vazio, mas a notícia parece que ainda não desceu da cabeça para o coração. Eles estão juntos, sim, mas não para celebrar. Estão ali, amontoados, como quem está só esperando o pior acontecer. E aqui está o ponto crucial. Não era só um medo, digamos, justificável do que as autoridades podiam fazer com eles. Era uma coisa bem mais profunda. Tinha a culpa pelo abandono, pela negação. Tinha a incredulidade porque Jesus tinha avisado que ia ressuscitar. Mas eles não conseguiram crer. O pecado, como os textos de apoio nos lembram, nos curva para dentro de nós mesmos. E aí a palavra de Cristo parece que não é suficiente. E é exatamente nesse poço de medo, de fracasso, que o Evangelho explode. A iniciativa não vem deles, dos discípulos, vem de Cristo. Agora, o que é realmente incrível aqui é a soberania da graça de Cristo. As portas trancadas, que eram a solução dos discípulos, não foram barreira nenhuma para o Salvador. A incredulidade deles não impediu a misericórdia do Senhor. Ele não bate na porta e espera que eles criem coragem para abrir. Não, ele simplesmente aparece no meio deles. E este slide, nossa, ele ilustra perfeitamente o coração da mensagem. Pensa bem, o que eles mereciam? Uma cobrança, uma bronca, vergonha. Afinal, eles fugiram. Mas o que eles recebem? As primeiras palavras de Jesus não são de acusação, são um presente. Paz seja com vocês. Em vez de abandono, eles recebem o sopro do Espírito Santo, uma nova criação. Isso é puro evangelho. E a paz que Jesus oferece não é uma paz qualquer, sabe? Não é um simples fiquem calmos. É a palavra hebraica shalom. E como os teólogos bem apontam, shalom é um estado de reconciliação completa com Deus. É a restauração daquilo que foi quebrado lá no Éden. É a salvação no seu sentido mais pleno. Uma paz que o mundo não tem como dar. E essa paz tem um preço. Jesus imediatamente conecta as palavras dele com as suas feridas. Ele mostra as mãos e o lado perfurado. Por quê? Para provar que essa paz é real. Ela não ignora o pecado, mas venceu o pecado na cruz. Ela não foge da morte, mas passou pela morte e a derrotou. As chagas são tipo o recibo da nossa paz. Vamos agora para a famosa história de Tomé, que muitas vezes é mal compreendida. Ele não é só o incrédulo, mas ele é um exemplo poderoso de como o Cristo busca ativamente quem está perdido. A jornada de Tomé acontece em 4 passos bem claros. Primeiro, ele está ausente, separado da comunidade onde Cristo apareceu. Depois, quando ele ouve o relato, ele exige provas, ele estabelece as próprias condições para acreditar. Mas, e aqui está a maravilha, Cristo não o abandona na sua exigência. Ele volta 8 dias depois e vai direto em Tomé, oferecendo exatamente o que ele pediu. E o resultado? A maior confissão de fé de todo o Evangelho. Esse é um ponto teológico fundamental. O erro de Tomé não foi a dúvida em si, mas foi buscar uma fé baseada nas suas próprias condições, fora da comunidade do testemunho dos apóstolos. É muito significativo que Jesus o encontre quando ele está de volta com os outros, onde a palavra está sendo compartilhada. Cristo encontra os seus onde prometeu estar, na comunhão da igreja. Então, o que essa paz de Cristo realmente faz? Ela não é um sentimento passivo, ela gera uma transformação radical que impulsiona a missão. Vamos comparar os dois momentos. Em João 20, a gente tem homens escondidos, silenciados pelo medo e pela culpa. Agora, pulamos para Atos 5 e vemos esses mesmos homens. Onde eles estão? Diante do Sinédrio, a maior autoridade judaica, o motivo exato do medo deles.
E o que eles estão fazendo? Testemunhando com uma coragem impressionante. As portas trancadas se tornaram bocas abertas. E essa declaração de Pedro para o Sinédrio é o ápice dessa transformação. É a prova de que a paz e o espírito que eles receberam do ressuscitado não os tornaram simplesmente mais corajosos, eles reorientaram toda a lealdade deles. A autoridade máxima na vida deles agora não era mais o medo dos homens, mas a obediência a Deus. Mas essa história não é só sobre eles. João e Pedro deixam bem claro que a promessa se estende a todos nós, que não estávamos naquela sala. Depois de se dirigir a Tomé, Jesus meio que quebra a quarta parede, por assim dizer. Ele olha através dos séculos e fala diretamente para a gente. Essa bem-aventurança é a ponte que nos conecta àquele evento. Ela nos diz que a base da nossa fé não é a visão física, mas é o testemunho da palavra, que gera fé e comunica a vida. A primeira carta de Pedro é quase um comentário sobre essa bem-aventurança. Ele fala sobre uma viva esperança que a gente recebe pela ressurreição. Ele se dirige a cristãos que, como nós, não viram Jesus com os olhos. E, no entanto, eles o amam. Eles se alegram com uma alegria que não dá para descrever, uma alegria gloriosa. Essa é a vida da igreja, vivendo da promessa que foi feita a Tomé. Então, o ponto central é este. Cristo não nos deixou com saudades de uma aparição da qual não participamos. Ele nos deu a sua palavra escrita. Ele nos deu os sacramentos. E é por meio deles que ele continua entrando nas nossas salas trancadas. Ele ainda se põe no meio, ainda mostra as suas chagas e ainda nos diz: paz seja com vocês. E assim, a pergunta final que essa análise toda nos deixa é profundamente pessoal e prática. Se Cristo entra em quartos trancados pelo medo, pela culpa e pela incredulidade, quais são as portas trancadas nas nossas vidas, nas nossas comunidades, que Ele quer destrancar hoje com a sua paz que custou sangue? A história não acabou. Ele continua em ação.